Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu encontrei um vídeo no qual eu já falei no vídeo anterior acerca de uns planos diabólicos, digamos assim, que a elite mundial tem para devastar a humanidade. Encontrei o vídeo e abaixo do vídeo tem um pouco de escrita que é muito benéfica, ou seja, é muito informativa para que as pessoas possam saber exatamente quais são os planos do inimigo. Nós sabemos que assim como Deus tem planos para a humanidade, todos estes planos estão escritos nas Sagradas Escrituras, tanto coisas boas quanto coisas más para aqueles que são desobedientes ao nosso Pai Celestial, e também a elite mundial tem estes planos escritos. Só que a elite tem um tempo. Eles podem pôr um termo naquele tempo, mas o nosso Pai Celestial há que deixa acontecer quando Ele quer. Tudo passa pelas mãos santas do nosso Pai Celestial e é Ele que diz quando é que vai acontecer e quando é que não vai acontecer. Segundo o inscrito que eu tenho aqui, que eu consegui, em 2005, na cidade de Londres, reuniram-se maçons e estes maçons traçaram o destino da humanidade como o roteiro de um filme. Eu sei que há pessoas que não vão acreditar ou não querem acreditar nisso que eu vou dizer, mas eu quero dizer a vocês que parte disto já aconteceu, começou em 2019. Aliás, nós já estávamos ouvindo há muito tempo que ia haver um reset, realmente aconteceu um reset, só que primeiro eles meteram algumas peças e primeiro eles experimentaram aquela doença 19, aquilo foi tudo uma experimentação. No entanto, já fez uma grande devastação na humanidade e aquilo que as pessoas levaram nos braços, pensando que iam se livrar, que iam se ficar protegidos, foi a pior asneira que as pessoas fizeram. Porque agora muitas pessoas estão realmente morrendo exatamente por causa daquilo que eles confiaram e levaram nos seus braços. Eu sei que muitas pessoas, mesmo além de terem sido alertadas por famílias, ou às vezes por amigos ou amigas, para não levarem, levaram. E houve aquelas que não queriam levar, mas foram quase que forçadas pelos familiares para levarem. Elas foram até bullying. Se não levares, a gente já não fazes parte do nosso grupo, a gente não vai se reunir contigo, porque eles pensavam que as pessoas que não levaram aqui eram os que iam infectar o ambiente, etc. Hoje não é para falar sobre isso, aliás, não se pode falar muito sobre isso nisto aqui, porque eles têm sempre as pessoas à mira. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é que estas pestes que vai acontecer daqui para a frente e que já começou em 2019, isto também está neste plano. E o primeiro passo desta peça gigante, deste plano diabólico, era o primeiro plano. A primeira coisa que eles iam fazer neste plano era exatamente Israel atacar Irão. E já aconteceu em 2019, só que alguma coisa não deu certo naquele plano, que eles interromperam, e agora estão dando um tempo de alívio à pessoa. Aliás, a Débora Tavares, não sei se você conhece, tenho falado muito nesta mulher aqui nos meus vídeos. Essa mulher também tem muita sabedoria, porque ela tem alcance de muitos documentos do governo. Documentos esses que o governo não proíbe, ele deixa as pessoas lerem. E um deles é que os governos têm a autoridade de espalharem sobre a humanidade armas biológicas para causarem doenças. E é exatamente o que nós vemos no céu, aqueles riscos. Você não imagina aqueles riscos que aparecem no céu. O que é que aquilo contém? Você não imagina. E então, os governos têm a autorização de fazerem o spray. Como a gente pega num garrafo e a gente põe um spray no nosso quarto, para dar um cheirinho no quarto. É exatamente o governo que tem a autoridade, o poder de esguichar aqueles produtos nas pessoas. Eles podem fazer isso mesmo através de quando eles estão. Portanto, nos Estados Unidos da América acontecia muito isso, não sei aqui em Portugal, mas de vez em quando eles pulverizavam áreas e eles diziam que era para matar os mosquitos.
a não ser que nós fôssemos considerados mosquitos, porque a maioria daqueles era contaminado mesmo para fazer mal às pessoas, aos animais, etc. Meus irmãos, eu quando vivi nos Estados Unidos da América, eu vivi lá 36 anos da minha vida, anos abençoados que eu vivi, tenho muita saudade que eu tenho dos Estados Unidos da América, muita, que até dói no meu coração. Mas pronto. E então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, nós tínhamos uma casa muito grande no meio do mato, e tínhamos muito mato, e tínhamos muitos animais, e nós realmente reparávamos que muitos dos nossos animais morriam. Naquela altura nós não sabíamos o que era, e então sempre dávamos uma desculpa, podia ser o calor, podia ser o frio, podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser as rações, mas sem margem de dúvida que era estes sprays que eles metiam no ar, e talvez também a alimentação, porque nós sabemos que a alimentação hoje em dia está toda contaminada, você não imagina, o líquido que você mete na roupa, para lavar roupa, para lavar louça, tudo está contaminado. Por isso, o que eu aconselho a você, voltar à maneira antiga. E o que eu vou contar aqui a vocês, o que eu vou ler aqui a vocês, que diz aqui assim, que este diz assim, o que foi discutido é arrepiante até aos ossos. O que eu vou dizer a vocês aqui? Que está escrito, isso é um escrito que eu consegui. Diz que isto é esse plano diabólico que eles têm, é exatamente para que o povo volte à maneira antiga. No tempo que eu me criei, havia duas qualidades de sabão. Sabão branco e azul e sabão clarinho. Aquele sabão dava para tudo. Para lavar roupa, para lavar o corpo, para lavar a cabeça, para lavar a louça. Tudo. Hoje em dia, se você vai a um supermercado, você vê 1500 produtos. E vou dizer uma coisa, os que são mais vendidos, os que são mais anunciados nas televisões, são os que estão mais cheios de contaminação. Roupas, assim como isso, foi comprado na loja dos chineses. Eu, antes de vestir, eu lavei, mas eu já sei que deve ter aqui algum químico para fazer mal à saúde. Só que a gente não pode viver vivendo de pão e saco, mas temos que pedir direção ao nosso Pai Celestial. Por isso, meus irmãos, isso é um tempo de nós chegarmos-nos o máximo possível para o nosso Pai Celestial, porque o mundo está contaminado. Não só o mundo, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, o que a gente respira. E então a mente da pessoa, basta olhar para a humanidade para nós vermos do jeito que a humanidade está contaminada. É uma coisa fora do normal, meus queridos irmãos. E vai ficar cada vez pior. E isto tudo que Deus está deixando de vir é exatamente por causa disso, porque as pessoas estão correndo para o mundo, afastando-se de Deus, e nunca houve um tempo em que, se você for a qualquer lugar e você começar a falar das Sagradas Escrituras, as pessoas vão começar a olhar para você como, mas se você começar a falar de sexo, se você começar a falar de homossexualidade, se você começar a falar de outra coisa qualquer, vai se juntar muita gente, porque é aquilo que é agradável aos ouvidos das pessoas. As pessoas não querem ouvir dizer que divórcio é pecado, aborto é pecado, homossexualismo é pecado, divórcio é pecado, etc, etc. Mentira é pecado. E acima de tudo, não dar atenção, não dar tempo do teu tempo ao nosso Pai Celestial é pecado. Por causa disto tudo, meus irmãos, o inimigo tem planos. E então, enquanto o povo ainda orar, interceder e buscar proteção divina, Deus diz, espera, não é ainda. Vai ser um dia, mas não é ainda. E então, eu quero dizer a vocês que estes planos que eu vou dizer a vocês foram, essa reunião, foi uma reunião em Londres, feita por maçônicos, e foi feita em 2005, há 20 anos atrás. E eles estavam dizendo que, diz assim, eu vou ler tudo, mas eu vou só dizer essa parte, diz assim, o que a nossa fonte relata, portanto a fonte é este tal homem da tropa, que é amigo do homenzinho de chapéu, que eu já mostrei em alguns vídeos, e vou mostrar aqui também. Ele diz que eles estavam esperando por estes planos em ação entre 18 a 24 meses, portanto foi mais ou menos aí por volta de 2007, 2008, que eles estavam com ideias de pôr estes planos em ação. Pela graça do nosso Pai Celestial, eles ainda não entraram totalmente em vigor. Em 2019, claro que houve aquela
coisa, aquela espalhação daquela doença, foi mais rumores do que outra coisa, e a pior coisa que aconteceu lá foram as tais coisas que as pessoas levaram nos braços. Isto sim, foi o pior de tudo, porque as pessoas que levaram estão contaminadas. Não importa que você tenha levado uma ou duas, você está contaminada. E então eu vou então ler aqui um pouco o relato deste homem. Eu tive que desligar a câmera, só eu vou poder orar ao Altíssimo e depois vou ler o que está aqui, que o que está aqui, meus irmãos, realmente diz mesmo que eles estão com ideias de criarem um mundo catastrófico. Mas nada de nós nos, amedrontarmos, porque nós sabemos que nas Sagradas Escrituras, eu vou ler aqui com a ajuda do Altíssimo e selecionei um versículo que se encontra em Apocalipse 18, que diz assim: portanto, num dia, virão as pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimado no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Julga quê? Julga a humanidade, vai julgar também a terra, e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Está falando aqui na Grande Babilônia, está falando aqui, claro, nas nações, em tudo aquilo que as pessoas hoje em dia estão fazendo, fugindo da direção do Senhor, do nosso Pai Celestial, e abraçando as leis do mundo. Eu vou orar ao Altíssimo e depois então vou ler aqui isto que é cheio de grande informação. Como eu já disse, meus irmãos, isso não é para a gente nos amedrontarmos, mas prepararmos-nos, porque do jeito que as coisas estão, nunca houve guerras, mais do que uma guerra. Aliás, eu tenho a certeza que vocês só se lembram de uma guerra que aconteceu há uns bons anos atrás. Eu já não me lembro de foi essa guerra que aconteceu, mas aconteceu uma guerra que eu lembro-me, mas não foi uma coisa grande. E depois, quando aconteceu a guerra na Ucrânia, foi a guerra na Ucrânia, agora é a guerra que o Irão e Israel, e não há maneiras disso acabar. Eles dizem que é o cessar-fogo, mas de vez em quando manda um míssil, etc. Só, as coisas não estão encaminhando para o bem. Por isso, nós temos que estar preparados e temos que estar em dia com o nosso Pai Celestial, porque somente Ele é que pode nos proteger de tudo o mal e de todo o perigo. Vai acontecer porque as próprias Sagradas Escrituras o dizem. Mas vamos então ver aqui os planos do inimigo, porque é preciso nós sabermos quais são os planos do inimigo, porque muitas pessoas só quando souberem os planos do inimigo é que talvez chegam-se para Deus. Porque eles sabem os planos que Deus tem nas Sagradas Escrituras. E tem ali muita coisa que realmente é de arrepiar os cabelos da cabeça. Mas as pessoas muitas vezes não querem saber, e então é assim, meus irmãos, eu vou orar ao Altíssimo e vou ler então isto aqui, este documento que é muito importante. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós damos graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Sabemos que tens planos de vida para a humanidade, para aqueles que te amam, para aqueles que te põem em primeiro lugar, Senhor, mas também sabemos que há planos do inimigo, Senhor, para atacar a humanidade, Senhor, mas tudo está nas tuas mãos, seja tudo segundo a tua vontade, Senhor. Acalma o coração de todas as pessoas que vão ver este vídeo, que a gente possa se preparar. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor para ti, em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. Ok, meus irmãos, diz assim, vou ler exatamente da maneira que está dizendo assim. Em janeiro de 2010, o projeto Camelot, que é um canal que está aí no YouTube, em janeiro de 2010, o projeto Camelot recebeu 11 páginas de informação de um insider, portanto, de um homem que estava lá dentro dessa tal corja da elite mundial, que estava fisicamente presente em uma reunião de maçons seniors na cidade de Londres em 2005. O que foi discutido lá é arrepiante até os ossos. O que a nossa fonte relata é o seguinte. Primeiro, há uma terceira guerra mundial planejada, que será nuclear e biológica. A nossa fonte acredita que isto está no caminho certo para ser iniciado nos próximos 18 a 24 meses. Portanto, este vídeo já foi portanto, lançado no ar no dia 5 de maio de 2010.
No entanto, isto foi baseado nesta tal reunião de 2005, portanto, 2005, 18 a 24 meses por cima, são mais ou menos 2007. Não aconteceu nada ainda, mas não, já aconteceu, portanto, em 2019. No entanto, meus irmãos, nós vamos ver exatamente quando é que isto tudo vai começar, e quando começar vai ser como uma bola de neve. Diz assim: está planejado para começar com um ataque de Israel ao Irão. E o Irã e a China, que serão provocados a uma resposta nuclear. Após uma breve troca nuclear, portanto, diz-me que será uma guerra breve. Após uma breve troca nuclear, haverá um cessar-fogo. O mundo será jogado no medo e no caos. Tudo cuidadosamente projetado. O extremo estado de tensão será usado para justificar pesados controles sociais e militares em todas as nações ocidentais do primeiro mundo, e já existem planos para isso. Durante o cessar-fogo nuclear está previsto a liberação secreta de armas biológicas. Vocês sabem o que quer dizer isso? Quer dizer, vírus, doenças que eles vão liberar, vão espalhar sobre as pessoas. Durante o cessar-fogo nuclear está prevista a liberação secreta de armas biológicas. Estas serão inicialmente iniciadas ou direcionadas contra os chineses, porque nós sabemos que aquele tal vírus que apareceu veio da China. Contra os chineses, como nossa fonte nos disse friamente, diz que a China vai pegar um resfriado. Quer dizer, a China vai ser atingida tipo por uma gripe. A guerra biológica se espalhará ainda mais para o oeste, a infraestrutura será criticamente enfraquecida. Este é apenas o começo. Depois disso, uma troca nuclear completa seria desencadeada a uma guerra real, com destruição generalizada e perda de vidas. A nossa fonte nos diz que a redução populacional planejada nestes planos combinados é de 50%. Os planos que eles têm para acabar com a humanidade é de 50%. E ele viu este número declarado na reunião. Este cenário horrível foi planejado por gerações. As duas primeiras guerras mundiais fizeram parte desta configuração para este apocalipse final, assim como a centralização de recursos financeiros que foi precipitado com o colapso financeiro igualmente bem planejado de outubro de 2008. Sabemos que houve uma grande quebra da economia em 2008, quando o presidente Obama estava no poder. Como se tudo isso não bastasse, a nossa fonte especula que tudo isso tem como pano de fundo um evento geofísico vindouro. Alguma coisa que vai vir do ar, Eu quero que vocês saibam que houve um homem, e até por acaso eu tinha muito respeito por este homem, um homem que tinha um canal evangélico, não me lembro do nome dele, nem me lembro agora do canal, não me lembro agora do nome dele. Mas este homem disse que Deus disse a ele que no último mandato, no último ano do Donald Trump, que ia vir um meteoro, que ia destruir um terço da Terra. Eu não sei se como é o nome dele? Eu penso que é o Clube 07, se não me engano. Eu não me lembro o nome. Este homem, ele disse assim, o Donald Trump vai ganhar. E no último ano dele vai haver um meteoro, vocês sabem o que é um meteoro, um asteroide, que vai cair e vai destruir um terço da humanidade. Ora, meus irmãos, toda a gente pensava que isto ia acontecer quando o Donald Trump foi elegido a segunda vez. Ele perdeu as eleições, muitas pessoas esfriaram e pensaram que isto, que este homem era um falso e que isto não era verdade, o que ele estava dizendo, etc. Só que quem sabe se isto está-se a referir agora
no último ano do Donald Trump. Vou ler de novo, diz assim. Pronto, onde é que diz então? Diz assim. Como se tudo isso não bastasse, a nossa fonte especula que tudo isso tem como pano de fundo um evento geofísico vindouro, o mesmo tipo de evento que foi experimentado pelos nossos ancestrais há aproximadamente 11.500 anos. Se este evento ocorrer, não necessariamente esperado em 2012, mas em algum momento da próxima década, ele destruirá a civilização como a conhecemos, superando até mesmo os efeitos de uma guerra nuclear. Eu fiz a pergunta à nossa fonte, se há uma catástrofe esperada, então porque se há uma catástrofe, ok, ele fez uma pergunta à fonte e diz assim, se há esta catástrofe esperada, porque é que eles vão iniciar uma terceira guerra mundial? E a resposta dele foi, pela primeira vez, para mim, faz um sentido terrível. O objetivo real, explicou ele, é criar um mundo pós-catastrófico para garantir que este novo mundo, observe o termo, novo mundo, New World Order, New World quer dizer o novo mundo, para garantir que este novo mundo seja o que os controladores desejam. As estruturas de controle totalitárias precisam estar em vigor quando vier a catástrofe a ocorrer, com a desculpa de que a população as aceitará e as exigirá. A lei marcial nos países certos e cuidadosamente escolhidos antes que a catástrofe ocorra, permitirá que as pessoas certas sobrevivem e prosperem no mundo após a catástrofe. E no início do próximo ciclo de 11.500 anos, o que pode ter sido cuidadosamente planejado em escala global secreta nas últimas gerações é nada mais nada menos do que quem herdará a Terra. Portanto, por outras palavras, eles estão dizendo que eles têm que acontecer primeiro esta tal como é que é dizer, evento geofísico, e depois vai acontecer então a terceira guerra, e então diz assim, quem são as pessoas certas? Os caucasianos brancos. Pode ser por isso que o nome deste projeto chama-se Missão Anglo-Saxônica. Daí a justificação para o genocídio planejado do povo chinês, para que o novo mundo seja herdado por nós, não por eles. A nossa fonte não foi informada sobre o destino planejado dos países do segundo e terceiro mundo, como os da América do Sul, a África e a Ásia, mas ele presume que eles terão permissão para se defenderem sozinhos e provavelmente não sobreviverem bem. Ou talvez nem sobreviverem. Os governos militares totalitários do povo ocidental e branco devem ser os herdeiros. Este é um plano tão maligno, tão racista, tão diabólico, tão grande, que quase que desafia a nossa crença. Mas tudo isso se alinha com muitos comentaristas, pesquisadores e especialistas em denúncias que vêm identificado há alguns anos. Para mim, pessoalmente, é a imagem mais clara de que o mundo é do jeito que é e porque os segredos são protegidos tão ferozmente, pode ser tudo sobre supremacia racial. O quarto Reich está vivo e bem. Surpreendentemente, a nossa fonte não estava pessimista. Ele enfatizou, assim como nós e muitos outros, que a consciência está despertando rapidamente em todo o planeta e que estes eventos planejados não são inevitáveis. Se alguma vez houve uma razão para que trabalhassem juntos para aumentar a conscientização sobre a ameaça real para todos nós, é isso. Assista e ouça atentamente a forte mensagem de esperança e encorajamento e espalha por toda a parte. Defendemos a magnificência potencial de uma humanidade unida que não conhece fronteiras ou definições raciais. Quer a catástrofe ocorra ou não, e muitos, inclusive nós, sustentam que não ocorrerá, devemos co-criar o nosso próprio futuro, reivindicar o nosso poder, fazer o que pudermos para alertar as pessoas sobre os perigos ao nosso redor, para que possamos ser mais fortes juntos
pelo bem dos nossos descendentes e pela herança de todos os seres vivos na Terra. Aqui está, meus irmãos, aqui abaixo ele tem realmente como é que é dizer, um documento, que é exatamente este documento, mas é um documento que é muito grande, tem 11 páginas, claro que para eu ler isto tudo, claro que ia levar muito tempo, mas tem aqui 1, 2, 3, 4 vídeos, de 2 horas cada um, os quais eles explicam muito deste tal plano diabólico. E já li, aliás, já vi um vídeo deles todos, não encontro agora o vídeo, não sei se o vídeo foi tirado do ar, mas eu sei que eles dizem que as pessoas não vão ter eletricidade, claro, se não tem eletricidade, claro que não vão ter internet, as pessoas vão ter que cultivar outra vez os seus próprios alimentos, aprenderem a lidar com a terra, aprenderem a defenderem-se aqueles que vivem em países que há frio extremo e calor extremo, vão, como é que é dizer, vão ter que aprender a defender-se e a sobreviver. E o homem é muito inteligente. E o homem tem muita capacidade, mas a capacidade maior está na proteção divina do nosso Pai Celestial. Por isso, meus queridos irmãos, sabemos sim que há um plano diabólico para acabar com a humanidade, sem margem de dúvida, mas também sabemos que o nosso Pai Celestial tem tudo sob controle e nós devemos de estar firmes e fiéis nos seus caminhos. Que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.